Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Direito Tributário. Nós falamos em aulas anteriores sobre os elementos do tributo. Nós falamos sobre a hipótese de incidência, que nada mais é que a lei que cria o tributo. Essa lei, ela pode trazer inclusive todas as possibilidades que envolve esse tributo, que envolve a criação, desde a sua criação até as formas de extinção e discussão do crédito tributário. A gente percebe que nas aulas anteriores também a gente falou sobre o fato gerador, que nada mais é que a materialidade daquela proposição escrita lá na nossa hipótese de incidência, e que ele é casado com um binômio, base de cálculo mais alíquota. Logo depois, nós estudamos a obrigação tributária. Nós vimos que essa obrigação ela pode ser principal ou acessória. Depois, a gente analisou as modalidades do lançamento tributário, que o lançamento tributário ele pode ser lançamento de ofício, por declaração ou por homologação, dependendo do ato praticado pelo contribuinte ou pelo ato praticado pela autoridade competente. A gente viu também que, para finalizar isso tudo, nós temos a concatenação do crédito tributário. O crédito tributário, de um modo geral, a gente percebe que ele se perfaz a partir da obrigação. Se a obrigação ela for uma obrigação de pagar, o crédito terá a mesma natureza dele, que é a obrigação de pagar. Agora, se a natureza for uma prestação de contas, for uma obrigação acessória, esse crédito também irá se satisfazer a partir dessa obrigação acessória. Com isso, a gente caminha para a nossa próxima discussão, que é a questão de garantia, privilégio e toda a discussão que envolve o crédito tributário. Então, vamos entender um pouquinho disso? A gente percebe o seguinte: com base nos artigos 183 a 193, estão disciplinadas lá as garantias e privilégios do crédito tributário. Garantias e privilégios, eles são considerados, são utilizados na grande maioria dos autores como sinônimos. Nada mais é que a forma de designar a preferência que o crédito tributário tem, tá? E a preferência que o poder público tem de executar aquele crédito que não foi pago dentro do prazo. Sendo assim, o contribuinte se tornou inadimplente. A gente percebe que isso se faz através de duas premissas. A primeira premissa que a gente vai perceber é que está ligado diretamente à natureza do crédito tributário. Como eu falei anteriormente para vocês, a natureza do crédito tributário, ela se começou na obrigação, e essa obrigação é a obrigação de pagar, o crédito satisfaz da mesma maneira. E se aconteceu dele ser de forma mais explicativa, mais uma prestação de contas, ele também irá satisfazer dessa maneira. E a gente percebe também que uma outra premissa relativa às garantias e os privilégios, como a gente viu no material de vocês, que está até aberto aqui do meu lado, essas prerrogativas, elas não alcançam aqueles bens que são absolutamente impenhoráveis. E o que são esses bens absolutamente impenhoráveis? Fotos de família, aposentadoria, pensão alimentícia. E a gente vê que esses créditos, eles são impenhoráveis por causa da natureza deles, que é alimentar. E já que a gente está falando de natureza alimentar, vamos começar a falar, vamos abordar a questão dos privilégios ou garantias que o crédito tributário tem em relação a outros. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o crédito tributário, numa ordem de preferência, ele obedece dois requisitos. Por exemplo, se nós falarmos da preferência em relação aos créditos falimentares, ele será o segundo, porque o primeiro, ele será os créditos oriundos da relação de trabalho e será também os créditos, será aquela colocação em relação aos créditos
referentes a acidentes de trabalho. E o crédito tributário, ele será o segundo na lei de preferência. Agora, nós temos uma outra ordem de preferência, que é a ordem de preferência do crédito tributário para com o crédito tributário. Se a gente for analisar por esse ângulo, nós temos uma ordem de preferência. União recebe primeiro, Estado depois, municípios depois. Então, a gente precisa observar duas ordens de preferência. A ordem de preferência no processo falimentar, que ele vai ser preterido somente pelos créditos trabalhistas e os créditos decorrentes de acidente de trabalho, e em relação ao próprio crédito tributário, que a ordem de preferência é União, Estado, Município e Distrito Federal. Exemplo disso, para a gente analisar quando o assunto é a preferência do crédito tributário para com o mesmo crédito tributário, você tem INSS, que é de competência federal, e você tem IPVA, que é de competência municipal. Na ordem de preferência, o INSS vai receber primeiro. Ok até aqui? Outra coisa que a gente vai precisar entender é o seguinte: a garantia em relação ao fisco, quando você praticou o fato gerador, se inseriu na hipótese de incidência, se inseriu na modalidade de obrigação tributária, ao final, você lançou o seu crédito lançado corretamente, você dá ao poder público o direito de te cobrar aquele crédito que você tem em favor do fisco. Alguns, a gente vai ver mais para frente, que eles não são vinculados à atividade pública, eles simplesmente são destinados para encher cofre público, e esse dinheiro ele virá como custeio de saúde, educação, lazer. Aí a gente percebe o seguinte: quando a gente falou lá no início do nosso curso sobre despesa, receita e orçamento, quando esse crédito não é pago, a gente vai ter um desequilíbrio nessas contas públicas, porque você tem uma proposição de receita baseado em anos anteriores e baseado no cadastro que o poder público tem daqueles contribuintes, então tem uma previsão. Você terá a despesa, que já é sagrada, é fixa. Você tem lá saúde, educação, lazer, você tem toda a folha de pagamento do serviço público, e a gente precisa analisar que, de um modo geral, essas contas precisam ser pagas. A previsão de tudo isso está no orçamento que a gente viu. Então, quando você, contribuinte, deixa de pagar, quem vai pagar essa conta é justamente a contabilidade pública, porque vai faltar dinheiro. Então, a ausência desse pagamento dá ao poder público o direito de te executar. Ele vai te executar porque é uma prerrogativa dele. E a vantagem dessa prerrogativa do poder público é que não existe um prazo mínimo, existe um prazo máximo. Não poderá haver uma execução fiscal, que a gente vai falar dela para frente um pouquinho. A gente não pode, de maneira nenhuma, passar desses 5 anos. Então, o poder público ele tem 5 anos para te executar. Se em 5 anos ele não te executar, prescreveu o prazo dele para que ele possa te executar. Então, o que a gente precisa pensar? A partir do momento que você não promoveu o pagamento, você já está inadimplente. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, só não pode passar de 5 anos. O poder público, ele pode te executar porque é uma prerrogativa do poder público. E a garantia que ele tem é de receber esse crédito, porque ele pode entrar com ação de execução fiscal e, ao final dessa execução, ele, inclusive, pedir penhora de dinheiro na conta bancária. Não é interesse do poder público penhorar bens, esse tipo de coisa. Para ele, o importante é dinheiro, porque ele só vai pagar as contas públicas com dinheiro. Claro, pode acontecer? Pode, mas existe, inclusive, o princípio que a gente viu em aulas anteriores do não confisco. Ok, até aqui? Outra coisa que a gente precisa observar, que é extremamente necessário em relação ao entendimento dessas garantias e privilégios do poder público,
é que no momento em que você, contribuinte, não pagou aquele crédito ele pode ser inserido na chamada certidão de dívida ativa. Essa certidão de dívida ativa é o primeiro passo para o poder público começar uma execução fiscal. O que é isso? É a forma legal de cobrança previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, gente, essa cobrança, ela existe e ela poderá ser feita. De um modo geral, o poder público abre mão de executar aqueles créditos menores, que acabam não justificando acionar a justiça, mas de um modo geral ele executa. E essa ação é uma ação lenta, é uma ação demorada, que começa com a inclusão do devedor nessa certidão de dívida ativa. Depois disso, ele faz o seu registro em cartório e encaminha para a Procuradoria, para que a Procuradoria abra uma ação de execução fiscal, ok? A gente precisa entender o seguinte, o que é essa certidão de dívida ativa? Quando você deve o seu cartão de crédito, seu nome vai para a inscrição dos maus pagadores, que são órgãos de defesa do consumidor. Isso quer dizer o quê? SPC, Serasa, do mesmo jeito que o consumidor consegue se defender via PROCON, via juizado, aquela dívida que você tem, ela também é protegida. Então, aquela pessoa, aquela instituição que você deve, ela pode te cobrar. A mesma coisa acontece com o poder público. O poder público, ele pode te cobrar e ele não só pode, como vai, tá? A menos que seu valor seja muito baixo. E normalmente os valores baixos acabam recebendo benefício de isenção para evitar esse tipo de problema. Outra coisa que a gente precisa entender, que quando o assunto é prerrogativa do poder público, uma das prerrogativas do poder público está diretamente ligada à autoridade pública. Então, de maneira nenhuma, nós, contribuintes, sejamos nós, pessoas físicas ou jurídicas, podemos impedir uma fiscalização do poder público. Se o poder público chegou para fazer uma fiscalização, qual que é a primeira coisa que nós, contribuintes, precisamos fazer? Facilitar o serviço dele. Nós não podemos dificultar hora nenhuma, nós não podemos nos recusar a entregar aquele material que é objeto da pesquisa daquele fiscal. Lembrando lá do direito empresarial que o fiscal ele se atém ao objeto da sua pesquisa. Então, se você receber um fiscal da Receita Federal, ele quer ver emissão de nota fiscal. Se você receber um fiscal do trabalho, ele quer ver tudo relacionado a encargos trabalhistas e obrigações trabalhistas e tudo que envolve o contrato de trabalho. Então, pessoal, de um modo geral, a gente precisa entender que você não precisa abrir tudo para o fiscal, mas você precisa abrir tudo relacionado ao objeto de pesquisa dele. Então, se ele te pediu, se a Receita Federal chegou, ele não vai te pedir nada trabalhista, então você não precisa mostrar. Você vai se ater ao objeto da pesquisa da fiscalização. Outra coisa que a gente precisa pensar é que essa fiscalização, ela tem que vir em um documento específico. A gente chama isso de um auto, e esse auto ele precisa ser lavrado. Nesse auto precisa dizer o motivo que você está sendo visitado pela autoridade pública, qual é o objeto de investigação, qual que é a documentação em caso de pendência, o prazo para você suprir essa pendência, e precisa, inclusive, trazer prazo de início e de fim desse procedimento. Ok, até aqui? Outra coisa que a gente precisa pensar é que o poder público ele também tem o privilégio de, se ele precisar buscar informações em relação a seus bens e patrimônios ou bens e patrimônios de terceiros, ele tem que te intimar da forma legal para que você vá até o poder público prestar informações. A intimação do poder público, gente, não é um convite. Ele não está te chamando para tomar um café. Ele está te dizendo que você está diante de uma autoridade pública e que mentir lá é crime. Então, você terá que ir diante dessa autoridade pública e esclarecer exatamente o que essa autoridade pública quer que você esclareça. Ok, até aqui?
Outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de garantia que o poder público tem nessa execução fiscal é porque o dinheiro, supostamente ou legalmente, ele vai para o cofre público, ele vai bancar a despesa pública. Então, a garantia que ele tem é, se você não pagou, ele pode sim te executar. E ele tem, inclusive, os privilégios e as prerrogativas de se antecipar diante de uma falência ou a ordem de preferência dentro do próprio fisco para que ele possa receber. Então, gente, no primeiro dia de aula eu brinquei com vocês que da morte dos impostos ninguém foge. Isso é uma realidade. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, só recapitulando, garantias e prerrogativas são sinônimas. Quer dizer que o poder público poderá executar o contribuinte inadimplente, porque aquele dinheiro pertence ao cofre público e aquele dinheiro, a proposição dele é para garantir a contabilidade pública, ok? Ele pode te inserir numa certidão de dívida ativa, logo depois disso fazer o seu registro em cartório e logo depois iniciar uma execução fiscal, inclusive com penhora bancária mediante ordem judicial. Ok, até aqui? Outra coisa, com relação à prerrogativa, ele tem prerrogativa em relação a outros créditos, sejam falimentares ou sejam créditos da própria natureza tributária, ok? Estamos entendidos até aqui? Então, pessoal, o que a gente precisa entender é que essa certidão, ela poderá ter naturezas diferentes. Se você não deve nada ao fisco, e precisar emitir uma certidão no poder público, essa certidão virá negativa. Isso quer dizer o quê? Você, contribuinte, não deve ao fisco. Perfeito? Ela poderá vir positiva. Isso quer dizer o quê? Você, contribuinte, deve ao fisco. Ou ela poderá vir positiva com efeito negativo. Isso quer dizer o quê? Você, contribuinte, deve ao fisco, mas você negociou, você vem pagando. E essa certidão positiva com efeito negativo, ela não impede determinados procedimentos licitatórios, salvo se o edital propuser de forma diferente. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aqui as questões relacionadas aos privilégios e garantias do crédito tributário e a gente vai caminhar para a próxima aula para as espécies de tributo. Ok, pessoal? Obrigada. Até aqui. Até mais.